mensagem. Tá feliz? Tomou banho? Tá contente? Fala, papai. O que é? Fala, papai de Zé. Oi? Você já percebeu que se você ler uma página, ô, Bocão, técnico, científico, alguma coisa assim, você se esquece rapidamente? Agora, o que acontece quando alguém conta uma piada de uma página de texto? Você nunca mais se esquece daquela piada. Coisa gostosa. Para divulgar uma mensagem. O que houve hoje? Não diga tudo. Hein? Oi? O que houve hoje? Te trataram bem hoje? Hã? Deram beijinho? Fala. Hein? Fala pro pai. O novo ponto seria justamente das rimas. Quando você coloca, quando você poetiza, você cria um texto mais artístico, mais da forma que a criatividade, a imaginação do leitor vai deixar de ler. Você vai sentir o lado humano dele, o lado criativo, o lado que não é muito racional, muito lógico. Então, faça rima. Eu falei isso, né? Agora vamos ao verso. Use do corriqueiro. Aqueles detalhes que todo mundo vê, mas ninguém pensa em escrever a respeito. Pode ver que os textos mais interessantes são aqueles que falam do dia a dia, coisas que nós sabemos, mas que são tão banais, mas quando colocados debaixo da pena de um artista, de um escritor, eles se transformam em coisas maravilhosas, coisas lindas, e vão atrair o leitor, porque já existe algo nele que responde a isso. Ele conhece o futuro, sabe o que está fazendo. 11ª dica. Tire o leitor da sala, leve-o para a cozinha. Na cozinha é um lugar onde não conversam informalmente. Leve o leitor para a cozinha, coloque ele, faça o que sentir à vontade. 12. Combine alguma erudição. 12ª dica. Ponha alguma erudição. Crie algumas palavras chiques no meio do seu texto para criar contextos. Por quê? Ele tem que voltar e pensar. Isso acorda a pessoa. Ele tem que voltar para pensar também, não tem o que era isso mesmo que ele quis dizer. Ele tem que voltar e pensar. Isso acorda a pessoa, isso gera atenção, isso gera interesse. 13ª dica. Leve o seu leitor numa viagem imaginária, faça ele viajar, faça ele viajar na maionese, crie um mundo para ele, crie um universo para ele, leve ele longe daquelas páginas. 14ª dica. Termine um parágrafo muito diferente. Bom, essa é a técnica de Sherazade. Sherazade foi aquela princesa do Mil e Uma Noite, do conto de Uma Noite, que, sabendo que o ia matá-la de manhã, depois da noite música, ela conta uma história. Tá cheirosa, né? Mamou. Hein? Hein, mamou, não foi? Ah, mas essa história não é nada. É quantos dias hoje? 19? Ô, 19 dias. Já tá assim? Conversando? É, já tá conversando? Hein? Tu gosta de foto? Gosta de câmera, igual sua mãe, né? Fotogênica. Faça a mesma coisa com o seu leitor. Termine um parágrafo criando uma abertura, um prefácio para o próximo parágrafo. 15ª. Escreva com compasso. Sim, o ritmo para ser lido. Shakespeare escrevia assim. Giraldo escreve assim. Ele cria um compasso. Ô, Bocão! Com um bumbo batendo, com um relógio batendo, ou como Shakespeare se inspirava na batida do seu próprio coração, na sua pulsação, para criar um ritmo, um compasso para a sua leitura, para o seu texto. 16ª agora, né? 16ª dica. Rompa com as regras gramaticais. Ouse errar, às vezes. Erre entre aspas, ou nem seja entre aspas. Por quê? Porque você também cria pontos de interesse, mas não faça isso um hábito, as pessoas vão achar que você não sabe escrever.